Olá, meninas, muito boa tarde. Hoje é aquela aula muito bacana de classe dos medicamentos. Vamos dar continuidade? Tá com a apostila aí na mão, tá com o material de anotação? Porque hoje é aquela aula assim, ó, que não dá para perder. Classe dos medicamentos é capítulo 11. Só que nós já falamos da classe dos medicamentos, como são mais de 53 classes, a professora dividiu em 3 aulas. E hoje a gente vai dar continuidade e falar da última parte da classe dos medicamentos. Eu vou compartilhar a tela com vocês e vocês vão dizer aí se vocês estão vendo o mesmo em que eu. Tá aparecendo para vocês? Sim ou não? Não? A professora então vai compartilhar novamente. Vê se agora aparece. Joia! Maravilha. Então, assim, ó. Dica do dia. Ou seja, a dica de hoje. Acredite em você, no que você é e é capaz. Por quê? A partir do momento que você acredita que você pode, tudo fica mais fácil. Então, comece com pequenas atitudes. Perdoe, ame, sinta, viva e busque. E seja feliz, porque o resto é consequência. Que a partir do momento que a gente abre nossos corações e nós passamos a, em primeiro lugar, crer em Deus, depois acreditar que as coisas podem acontecer, as coisas passam a melhorar nas nossas vidas, tá? Então, já passei a minha mensagem para você. Vamos fazer uma revisão? O que nós vimos nas 2 aulas anteriores? Nós falamos sobre as classes do medicamento, ou seja, como eu posso saber para que cada medicamento serve? É simples, é através das classes. É as classes que diferenciam o quê? A função de que cada fármaco vai fazer no organismo. Então, hoje nós vamos dar continuidade falando nessas classes, que são mais de 53 tipos. Falamos das mais conhecidas, falamos de algumas orientações que nós devemos dar ao nosso cliente e paramos lá ao nome, antitriglicerídeos. Professora, que nome que é isso? É um medicamento para triglicérides, ou seja, triglicerídeo. É a mesma coisa a palavra, tá? Quer dizer, é uma classe de medicamentos que ele ajuda a reduzir o nível de gordura. Mas espera aí, tem só um tipo? A resposta é não. Tem vários tipos de medicamento que servem, porque gordura no sangue não é só um tipo, tá? Então, essa classe de medicamentos, o antiglicerídeos ou glicérides, é a mesma coisa, ele vai fazer o quê? Ele vai reduzir essa gordura ali no sangue, então, que é aquela gordura que obstrui a artéria, ou seja, fenofibrato. O que é fenofibrato? É um dos medicamentos mais vendidos para controle o quê? Do colesterol. Agora, já que a gente falou em colesterol, relembrando ainda, a professora comentou um pouco na aula passada, os antipertensivos. O que os antipertensivos fazem? São medicamentos que eles controlam a pressão arterial. Ou seja, não é todo antipertensivo que é igual. Resumindo, tem antipertensivo que ele é associado, ele vem lá, o antipertensivo e o diurético. Diurético é o medicamento que é aquele para fazer o quê? Xixi, para urinar. Então, tem diuréticos que eles são tiazídicos, tem antagonista de cálcio, tem beta-bloqueadores, tem os inibidores de ECA, tem bloqueadores de receptor de angiotensina. O que é isso, resumindo? O que a professora quer que você saiba? Losartana potássica é um exemplo de um antipertensivo. Ele é diferente do captopril? Sim. Ele é diferente do propanolol? Também. Ele é diferente do Aldomet? Sim. Todos esses medicamentos que a professora está citando aqui, é o médico que, de acordo com o seu caso, vai fazer a melhor seleção do medicamento que você deve tomar, correto? E é uma classe de medicamento que, observe aqui na caixinha, eles precisam de prescrição médica. Os diuréticos, como eu já mencionei, são os medicamentos que diminuem a absorção de água nos túbulos renais, ou seja, eles propiciam a eliminação rápida do organismo.
é muito importante. Essa é uma classe de medicamentos que não dá para tomar sem prescrição médica. Então, quando falou a classe diurético, é medicamento que para fazer xixi. Tem eles intravenoso, tem intramuscular, tem gotas, tem comprimidos. Então, assim, tem ele em várias formas farmacêuticas. Cardiotônicos, como o próprio nome já está falando, o que ele faz? Ele aumenta a força do coração. Então, vamos supor, o cliente está lá, está com o coraçãozinho que está batendo fraquinho, né? Está com algum problema no coração, toma um cardiotônico. O cardiotônico, como nós mencionamos lá na aula de anatomia, cardio, tudo que é cardio é coração. Tônico, tônus. Então, nosso coração, ele é um músculo. E esse cardiotônico vai fazer o que? Ele vai aumentar a força dessas contrações. Vai controlar ali a velocidade dos batimentos cardíacos, tá? Os vasculares. Quando se fala em vascular, são medicamentos que eles atuam onde? Diretamente no vaso sanguíneo. Seja ele antihemorrágico, ou seja, que é medicamento para evitar ou controlar a hemorragia, seja os vasculares, que a função dele é para controlar a circulação do sangue, para evitar hemorroida. Por exemplo, os vasculares, para cliente que tem ali hemorroida, tem pomada, tem comprimido, tem várias formas farmacêuticas também. E tem os vasodilatadores, que são medicamentos que eles ajudam a aumentar o diâmetro do vaso. Então, a classe dele são os vasculares. A professora, se você está acompanhando, eu estou na página 72. Então, os vasculares, eles servem tanto para controlar a hemorragia, quanto tem vasculares que eles são para controlar hemorroida e ainda a parte de circulação do sangue. Tem vários medicamentos para essa, especificamente para essa classe medicamentosa, tá? Venalote é muito vendido. Antineoplásico, quando fala em neo é câncer, são medicamentos para quimioterapia. Então, para quem está, se você está assistindo a aula e falar, professora, eu gostei dessa ideia da farmácia hospitalar. Então, é importante você investir um pouco mais em tempo de estudo para essa classe de medicamento. Por quê? Quimioterápicos são medicamentos caros. São usados no quê? Tudo que é neoplasia, quer dizer que é tratamento de câncer. Ele, pelo menos deveria, e não são todos que acabam fazendo isso, eles destroem células com tumores. Só que, às vezes, é muito forte o tratamento de câncer, porque ele acaba destruindo células cancerosas, ou seja, células que estão com tumores ou sendo multiplicadas de forma desordenada, como ele também é um medicamento que ele acaba agredindo outros tecidos que estão em volta, tá? Então, um exemplo aqui de um antineoplásico é o Zoladex LA. Esse nome, é claro, né? É o nome comercial do medicamento. Anticoagulante. Como o próprio nome está falando, o que os coagulantes fazem? Eles prolongam o tempo de coagulação do sangue. Heparina, queparina, Clexane é marca, tá? Então, assim, são eles medicamentos que vão fazer o quê? Eles vão controlar ou ainda prolongar o tempo de coagulação do sangue no cliente. Por exemplo, a pessoa teve um acidente de moto. Teve um acidente de moto, o médico está fazendo ali uma prevenção para a formação de trombose, né? Normalmente, às vezes, o médico indica por até 30 dias o tratamento com o Clexane. Para quê? Para evitar a forma de trombos, coágulos, para esses coágulos não se desprenderem e ir para o cérebro. Então, assim, é uma classe de medicamentos também que ela não é tão utilizada na farmácia convencional. Mas na farmácia do postinho de saúde, na farmácia hospitalar, tem que saber o que é um anticoagulante. Como eu já mencionei alguns exemplos, né? A heparina. Olha o nome que às vezes é difícil associar a classe ou para que ele serve, né? Antiherpético. Serve para quê? Para o combate da herpes. A herpes é causada por um vírus
e ela se contrai na relação sexual sem o uso do preservativo. Então, o que esse medicamento vai fazer? Ele vai ajudar ali no alívio, uma parte paliativa, né? Não, ele não é, ele é antiherpético, mas ele não vai matar o vírus. Zovirax é marca, é o aciclovir. Então, o aciclovir, ele é utilizado, se você estiver anotando, ele é muito interessante, porque tudo que é causado por vírus, anotem aí, ó, não tem cura. E toda vez que a pessoa está com a resistência baixa, aparece. Ou seja, a pessoa está lá, com aquela feridinha na boca ali e tal, e aí usou a pomadinha. Ele não vai usar a pomadinha da Ciclovir para matar aquele vírus. Ele vai usar para amenizar. É algo paliativo ali, porque toda vez que a pessoa baixar a resistência do organismo, a feridinha ali vai aparecer. Então, coisa ruim nunca vem sozinho, eu sempre falo isso. Claro que não é uma brincadeira, é algo muito sério. Guardem bem. Então, medicamento para herpes, a classe do antiherpético é para atenuar ou amenizar, diminuir os sinais e os sintomas. Ele não vai curar o cliente, tá? Então, você já orientar ele na hora da venda. Esse medicamento não vai curar o senhor, ele vai amenizar. Seguindo ainda, os oricigênios. O que é isso, professora? É medicamento para poder fazer o quê? Para estimular o apetite. Ou seja, às vezes a criança está ali, né? Não está conseguindo comer muito. Está vendo que a criancinha está começando a decair. A criança é muito rápido, né? Então, indica-se um medicamento para estimular o apetite. Só lembrando bem que é bom sempre estar, pelo menos agora em época de pandemia não está sendo tão possível, mas a criança, uma vez ou a cada 6 meses, passar pelo pediatra. Viu que não está se alimentando, não vai esperar os 6 meses, né? Para poder ver ali um medicamento para estimular a fome da criança. Os hormônios. Agora, nós falamos um pouquinho dele, quando nós falamos lá em anatomia, sobre o sistema endócrino. Falamos lá, um exemplo, T3 e T4, ele é um medicamento para hipotireoidismo. Então, os hormônios, naturalmente, eles fazem parte do nosso corpo, certo? Todo lugar em nós que tem glândula libera hormônios. O pâncreas, a tireoide, a suprarrenal. Aqui tem uma glândula mestre, que é a hipófise. Ela manda um comando, ela é uma mestre para o restante, aonde esse comando vai pela corrente sanguínea e todo o corpo vai fazendo o quê? Vai recebendo e liberando hormônios. T3 e T4 são tipos de hormônio. Um exemplo, se você estiver anotando aí, Puran, é um nome comercial, tá? Puran T4 é comercial. O nome do princípio ativo dele é levotiroxina. Ou seja, o que a professora vai querer que vocês realizem como pesquisa? Porque agora, essa é a primeira parte da nossa aula. Eu vou dar para vocês 10 minutinhos para você beber uma água e responder essa atividade que a professora está pedindo. Qual é a orientação específica, especial, que deve ser dado para o cliente que toma esse medicamento? Em que horário que ele deve ser tomado? Então, essa é a primeira atividade que eu vou pedir para vocês aí. Nós vamos responder no início agora da nossa próxima aula, tá? Existem hormônios de crescimento. Um exemplo por isso, o pediatra pede lá que a mãe leve a criança, pelo menos, né? No acompanhamento do crescimento até os 10 anos, pelo menos uma vez ao ano ele tem que levar, para saber se está havendo um desenvolvimento. Se não tiver, tem que levar no endócrino para poder estar fazendo administração de hormônios. Anticoncepcional. Fizemos uma atividade, a professora pediu para vocês lá no passado, lá no projeto de anatomia, sobre os métodos contraceptivos. Muitas vezes, a adolescente, a jovem, vai iniciar a relação sexual e não quer ir lá na unidade de saúde, ou por questão que a pessoa lá no posto de saúde conhece a mãe, ou não quer que a família saiba, acaba procurando a farmácia. É aonde que vocês vão estar lá com essas classes de medicamentos aí, ó. Seja a pílula, o adesivo. Então, para se evitar a gravidez,
Existem vários métodos contraceptivos. Tem ali o DIU. O DIU é colocado lá na ginecologista, tem que marcar um horário, né? Tem todo um procedimento, tem todo um protocolo. Os injetáveis, não é todo injetável que é igual. Tem injetável que é para 30 dias, tem injetável que é para 90. As pílulas, tem pílula que vem com 21 cápsulas, desculpa, 21 pílulas, ou seja, 21 comprimidos, né? E outros com 28. E o que é? A próxima pergunta que a gente vai falar sobre isso é: e aqueles anticoncepcionais que vem lá em torno de 7 pílulas a mais na cápsula? O que ela está fazendo ali? É para o controle? Por que a cor dela costuma ser diferente? Eu vou dar um exemplo. Levordiol. Levordiol é uma marca de anticoncepcional, pertence a essa classe, aonde ele tem lá 21 dragem, mas tem 7 que é de outra cor. Por que ele tem dentro dele que é de outra cor? Nós vamos falar isso na próxima aula, tá? Existem os ovulatórios, que é para induzir a mulher a ovular, para aquela que tem dificuldade ali para engravidar. Tem que fazer um acompanhamento médico e induzir ali a ovulação. Então, tem que ter todo um acompanhamento para a cliente estar tomando esse medicamento. Não pode ser por conta própria. Os antidepressivos, tem vários tipos de antidepressivo. Alguns deles, inclusive, tem que ter, além da receita médica, tem que ter uma receita de controle especial, que é aquele que nós falamos lá no projeto anterior, que é por causa do controle da vigilância sanitária. Clonidade de fluoxetina, ele é muito vendido. Ó, Prozac, o que é o Prozac? Prozac é marca, é o que nós vamos falar na próxima aula. Cloridato de fluoxetina é o nome do quê? Do princípio ativo, ok? Ansiolítico, o próprio nome está falando, classe de medicamentos para ansiedade. Ele é usado para ansiedade e ele pode ser usado também em casos de pessoas que têm crises convulsivas. Olha lá, tarja preta. Diazepam é um medicamento que ele é para ansiedade, porém, ele causa dependência, ou seja, é aquele medicamento que tem que ser receita especial. Antiparkinsoniano é para tratar quem tem problemas de Parkinson. Então, o próprio nome já fala que o Parkinson ele não tem cura, mas ele tem tratamento, tem cirurgia, tem medicina alternativa. E o medicamento é levodopa, para controlar ali os sinais que o Parkinson causa no cliente, tá? Os hipnóticos e sedativos são diversos tipos de insônias. A pessoa passa por uma tensão emocional, fica muito inquieto. Então, esses medicamentos, eles fazem o quê? Eles sedam, induzem a pessoa a dormir, mas tem que tomar muito cuidado, principalmente o midazolam, que é o Dormolid, o nome comercial, ele não pode ser associado à bebida alcoólica, porque o cliente pode tomar, se tomar uma bebida alcoólica e ele junto, pode potencializar. Sabe o que isso quer dizer? A pessoa morre dormindo. Porque é como se fosse assim, aqui é a nossa célula. Os hipnóticos e sedativos, ele age na mesma célula que é absorvido, né? É muito complexo explicar isso, mas é como se fosse a mesma porta de entrada. Que entra os sedativos hipnóticos é o que entra a bebida alcoólica, tá? Neurolépticos. Os neurolépticos para pacientes que têm desorganização mental, ou seja, seja ela obsessão, mania de perseguição, tensão emocional. Tem casos que a maioria desses pacientes tem que ter acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, psiquiatra que prescreve lá, é psicólogo para poder tratar a parte comportamental. Então, essa classe chama neurolépticos. Carbonato de lítio é um dos mais utilizados, tá? Os antiepiléticos. Epiléticos, já está falando, a epilepsia é uma doença que a característica dela é o cliente ter convulsão. Mas nem toda convulsão quer dizer que o paciente é epilético. O Gardenal, tem marca, né? Falar, tem muita piada sobre o Gardenal. Na verdade, o nome correto
é fenobarbital. Esse é o nome do princípio ativo, tá? E a fenitoína, que é o idantal, ele é muito utilizado no âmbito hospitalar. A classe dos medicamentos, então, para quem tem problemas de epilepsia, são os antiepiléticos, tá? Anteriormente, nós falamos da classe que chamava orexigênios. Orexigênios é para estimular o apetite. E os anorexigênios, ou a palavra A, quer dizer negação, tá? Então, os anorexigênios é para reduzir, enquanto os orexigênios é para estimular o apetite. Cloridato de anfepramona também causa dependência e deve ser, essa classe de medicamento, você vê que pela tarja dele, deve ser vendido com acompanhamento médico, tá? Tem uma receita de controle especial, são tipos de receita que é controlado também pela vigilância sanitária, ok? Então, assim, e os, enfim, para finalizar aí, os anorexigênios, qual que é a observação que a professora tem para falar a respeito deles? Como eles causam dependência, tem caso, por exemplo, a sibutramina é marca, tá? Que é a sibutramina, ele é utilizado no caso do tratamento de obesidade. Então, tem certos tipos de medicamentos, só relembrando, que só os especialistas que podem prescrever. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer assim, o clínico geral, normalmente, ele não vai prescrever esse medicamento. Quem vai? É o psiquiatra, é o especialista em obesidade, às vezes, em alguns casos, é o próprio endocrinologista. E ele tem que ter ali, então, o quê? O cadastro, onde ele pega o talonário, um talonário específico, seja ele de cor amarela ou de cor azul, para poder ser liberado. Mas daí a dúvida que o pessoal fez uma pergunta outro dia para mim foi o seguinte, professora, e se o cliente só tiver o dinheiro para comprar, que o tratamento é para o mês? Para comprar uma caixa. Você só vai poder vender uma caixa. Porque retém-se essa receita a partir não é devolvida para o cliente. Como é feito em dois tipos de receita diferentes, o receituário do médico e um receituário de cor especial, que é controlado pela vigilância sanitária, então isso é devolvido, é devolvido a receita comum. A controlada fica, e se o cliente precisar comprar mais aquele medicamento, ele tem que voltar no médico para poder estar tendo ali a venda desse medicamento específico, ok? Então, resumindo, o que a professora falou até agora nessas últimas 3 aulas? Sobre vários tipos de medicamentos e que cada um ele tem a sua função. Ou seja, nós conseguimos entender o quê? Aliás, o meu objetivo que você entendesse é sobre a automedicação. Que algumas dessas classes que nós comentamos anteriormente, nem todos precisam de receita médica. Ou seja, mas tem um detalhe, eles não precisam de receita médica, mas o cliente precisa da sua orientação. Então, se você teve ali um bom aproveitamento do seu curso, se você tem se dedicado, estude mais ainda. Por quê? Você vai ter que conversar com aquele cliente que dipirona, que é uma classe dos medicamentos analgésico, que é um dos que mais acontece ali, a automedicação, que tem que tomar com moderação. O relaxante muscular, que nós falamos anteriormente. Então, a conclusão que eu quero que você entenda que a maioria dessas classes de medicamento, ela traz riscos, e riscos graves à nossa saúde. Mesmo aqueles que nós vamos falar agora na nossa próxima aula, os que são homeopáticos ou fitoterápicos, tomados de uma forma errônea ou associado a outro medicamento, ele pode trazer danos assim, irreversíveis à saúde da pessoa, tá? Agora, página 75. Tá me acompanhando lá? Cite o nome de 3 analgésicos. Então, analgésico, só relembrando, existe analgésico para dores leves e moderadas. Esses para dores leves e moderadas são aqueles que são vendidos na farmácia sem receita médica. Eu dou um exemplo. Dipirona, tô ajudando, o paracetamol, são classes de medicamentos para dores leves, dores comuns. Mas o que a professora quer que você se atente? São as miligramas do medicamento. Um exemplo,
A dipirona monohidratada é um tipo de medicamento que é um analgésico, não precisa de receita médica, que é para dor. Só que tem diferença miligrama de adulto para criança? Já que a gente está falando em classe de medicamentos? A resposta é sim. Existe dipirona de 500, dipirona de 750, dipirona de 1 grama? O que diferencia esse aumento de dose? Eu vou dar um exemplo. Dipirona de 1 grama, normalmente é para enxaqueca. É uma quantidade maior da droga. Não é ficar aumentando para ver se passa em horas, mas é aumentar, de repente, a quantidade. E essas orientações eu quero que vocês fiquem assim, ó, bem afinadas. Página 76, nós temos lá, cite o nome de 3 anti-inflamatórios. Agora, eu dei a dica para vocês ali de 2 analgésicos, vocês vão pesquisar um. Anti-inflamatórios, que não precisam de receita, vocês vão pesquisar 3. Depois disso, o que vai fazer? Conforme a bula do medicamento. Um exemplo, losartana. Para que serve losartana? Eu não vou responder, você que vai falar para mim. Daqui a pouquinho, quando nós retornarmos, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre tipos de medicamento. O que é isso? Nós já falamos agora sobre classes, nós falamos sobre mais de 53 tipos de classes nessas aulas. Mas agora a professora quer que você entenda o quê? Por que esses medicamentos são vendidos de forma diferente na farmácia, tá? Então, para isso, ó, eu vou tornar a reforçar, eu vou passar uma atividade para vocês. Esses 15 minutinhos, você vai tomar uma água, preencher a atividade e enviar para a professora. Eu vou colocar lá no grupo um formulário com essas 3 perguntas que eu falei, você vai responder e enviar para mim novamente, tá? E vou desativar o microfone e perguntar para você, Agatha, a respeito dessa aula que a professora acabou de dar, falando das classes dos medicamentos, falei ali desde o medicamento para o colesterol, citei os diuréticos, sobre medicamento para pressão alta. Gostaria de saber, assim, sobre essa aula, você ficou com alguma dúvida? Se ficou e não quer falar agora, não quer falar aqui na aula, tudo bem, pode escrever. Mas se você quiser falar, você ficou com alguma dúvida, Agatha? Não, professora. Ficou claro? Se ficou, ao encerrar essa aula, pode colocar lá no grupo também, a professora está à disposição, tá? Para a gente encerrar essa parte, eu vou dizer assim, ó, aproveite cada momento, porque eles não voltam. O que volta é a vontade de voltar no tempo. Então, vamos aproveitar esses momentos, nós estamos estudando de forma diferente, estamos aprendendo as classes de medicamento, e daqui a pouco, quando nós retornarmos, nós vamos falar ali dos medicamentos homeopáticos. O que é um medicamento homeopático? O que é um medicamento alopático? E o que é fitoterápico? A professora tem falado muito sobre genérico, referência e similar. Eu vou interromper o compartilhamento dessa aula e vou encerrar, por quê? Porque daqui a pouco nós vamos retornar para vocês esclarecerem toda e qualquer dúvida a respeito desses tipos de medicamento. Então, por que os medicamentos são vendidos separadamente? Ao retornar, a professora está aqui à disposição e eu estou aguardando vocês responderem as questões e me enviar, ok? Então, até daqui a pouquinho a gente já retorna.